Olá, na presente aula eu vou apresentar a vocês a nossa segunda parte da embriologia, onde aqui aborda a ovogênese, que é na verdade o estudo das gametas femininas e como que elas se desenvolvem, como que elas amadurecem. Então, antes de mais nada, é importante notar as diferenças, entre a gametogênese masculina e a feminina, onde já foi dito na aula anterior que as gametas masculinas, elas são formadas ainda no período pré-natal, mas quando esse homem, esse menino atinge a puberdade, elas passam por um processo meiótico e se transformam propriamente nos espermatozoides. E essa produção, essa síntese das células mais jovens até a produção de espermatozoides, ela é contínua, ela não cessa. Então, ela se inicia propriamente na maturação, ao longo da puberdade, mas a produção dela, mesmo de forma mais primária até a sua maturação, ela ocorre até o final da vida. Diferentemente do que ocorre na ovogênese. Na ovogênese, a mulher lá no ventre da mãe, ela dá origem às células mais primitivas, tendo um número contável. É com tudo isso aqui que ela vai sobreviver até o resto da vida. Quando essa mulher, essa menina atinge a puberdade, essas células, elas passam aos poucos a sofrer um processo meiótico, então tem redução do material cromossômico, e ele vai dando origem a esses óvulos mais imaturos e aos poucos eles vão maturando até que atinge a ovulação. Até o ponto que quando essa mulher atinge a menopausa, ela já tem um número bastante reduzido dessas gametas femininas. Bom, então a ovogênese, que é essa gametogênese feminina, ela se refere a uma sequência de eventos nas quais essas células mais primitivas, aquelas que já são formadas no ventre da mãe, que são denominadas de ovogônias, elas vão sofrendo diferenciações ao longo da vida, principalmente após a puberdade, e elas a cada ciclo menstrual elas vão amadurecendo, dando origem ao que a gente conhece como óvulo, que é aquele que estará apto para ser fecundado quando entra em contato com um espermatozoide. Esse processo todo, desde a formação da célula mais primitiva até a sua maturação, ele ocorre sempre nos ovários. Lembrando sempre que nós temos 2 ovários, as mulheres possuem 2 ovários. E esse processo de geração das células mais primitivas, ela já ocorre lá no ventre da mãe, lá no primeiro terço da gestação. Então, quando forma-se uma menininha, um bebezinho menina, do sexo feminino, ele já nasce, ele já está formado lá dentro do ventre da mãe com um número contável desses óvulos ainda não maduros, dessas ovogônias. E quando atingem a puberdade, a maturidade sexual, aos poucos, a cada ciclo menstrual, eles acabam maturando, não todos, mas aos poucos, eles vão se maturando e vão sendo eliminados de dentro da sua estrutura para que ele possa, ao longo aqui das trompas, descer, ele sempre sai aqui do ovário e possa encontrar com o espermatozoide, Eu falo que ele vai ao encontro do príncipe, mas nem sempre esse príncipe ele chega. Então, essa etapa da ovogênese, ela envolve uma ampla modificação dessa célula, dessa gameta feminina. Então, se inicia de forma muito primitiva, quando já está, inclusive, lá na puberdade, já passou pela primeira menstruação, essas células vão se modificando, elas vão amadurecendo ao longo do ciclo menstrual, ao longo dos 28 dias, até que no período mais ou menos entre 14º e 15º dia é quando ocorre mais ou menos a ovulação, que é quando eu tenho esse desprendimento da célula, que é aquela apta para a fecundação.
Então, durante todo esse processo, eu tenho uma diferenciação da célula, né? Ela parte daquele folículo primordial do meu ovócito, ela vai aumentando o número de células que a circunda, né? Do folículo primário, formando o que a gente chama de zona pelúcida. Essa zona pelúcida, ela vai aumentando em tamanho e lá dentro, ó, essa bolinha bem pequenininha que é o óvulo propriamente dito, né? Então, até o momento que forma lá o antro, que é uma região, esse espaço formado, né, entre as células presentes aqui para essa proteção, né, da teca interna, teca externa, até o momento que quando eu tenho a ovulação propriamente dita, essa célula aqui, o meu óvulo propriamente dito, ele se desprende, ele sai dessa estrutura. Então, vejam que eu tenho toda uma modificação ao longo desse processo do ciclo menstrual. Os chamados folículos de Graafi, né, na verdade, são esses folículos primários que vão sendo formados durante esse processo de amadurecimento das minhas gametas, né? Inclusive, a visualização desses folículos me permite saber em qual período menstrual a mulher pode estar presente, né? Então, na ovogênese, eu tenho aí um período onde eu tenho a formação do ovócito primário, que é aquele mais primitivo, né? A partir da ovogônia, que é aquela que é formada lá no ventre da mãe, e ele vai sendo envolvido pelas chamadas células foliculares, né? Igual aquele processo que a gente viu aqui anterior. Então, aos poucos, ele vai sendo envolvido por essas células foliculares, né? Essas células foliculares, elas vão formando aí o que a gente chama de uma estrutura, né, protetiva, inclusive, para esse ovário, né, que ainda é um ovócito. Então, quando eu tenho esse ovócito envolto por essas células foliculares, eu chamo de folículo primordial, que é quando tem ainda essas células bastante achatadinhas. Aí, num momento posterior, né, principalmente quando já atingiu a puberdade, a cada divisão meiótica, porque a meiose ela só ocorre após o primeiro estímulo hormonal, né? Então, a cada menstruação ele vai sendo eliminado. Então, esse ovócito que está lá dentro, ele sofre, né, as diferentes fases da meiose para redução cromossomial, para gerar, né, no momento posterior, o meu óvulo. Então, eu tenho aqui aquele ovócito primário, as células foliculares, né? Aqui eu consigo ver bem bonitinho aqui as células foliculares, e todo esse meu constituinte aqui eu chamo de folículo primário. E aí, esse ovócito primário, que está lá dentro do folículo primário, ele vai aos poucos se transformando em ovócito secundário. Essa transformação, ela se dá, na verdade, só porque essas células aqui foliculares, elas vão aumentando em quantidade, tá vendo? Então, o ovócito continua lá dentro, mas elas vão aumentando em quantidade, até o momento que vai formar até um espaço aqui que a gente chama de antro. Então, quando aparece esse espaço, esse material amorfo, né, que circunda o ovócito primário, é o que a gente chama de zona pelúcida, que vai sendo formada ao redor desse ovócito ainda primário, que é aquele que ainda não se transformou em ovócito secundário. Ele só vai se transformar em ovócito secundário quando ele sofreu o processo meiótico mediante o estímulo do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que ele tem um disparo via eixo hipotálamo-hipófise, né? Vocês vão aprender isso depois em fisiologia. Então, essas células vão aumentando, né? Elas vão se dividindo, elas vão crescendo, aumentando em tamanho, formando essa zona pelúcida, né? Que, na verdade, é esse folículo secundário, até que surge um espaço, ó, tem tanta célula aqui de folículo secundário e o meu ovócito, que esse espaço, ó, que vai sobrando aqui, é o que a gente chama de
antro. Esse antro é um líquido, né? Um espaço preenchido por líquido que fica aí nessa cavidade, né? Um líquido folicular. E aos poucos o ovócito ele vai sendo empurrado aqui para o cantinho, que é uma etapa importante para que no momento posterior da ovulação ele seja expulso dessa estrutura. Mas o tempo todo ele fica ainda rodeado por alguma dessas células foliculares, né? Essas células que ficam circundando o ovócito, né? Vejam que produziram-se várias outras, né? Mas ainda se mantém algumas aqui. Essas que se mantêm são as que eu chamo de corona radiata, que é uma característica super importante, porque quando ela é formada, veja que aqui eu ainda não tenho, né? Eu tenho um grupo de células. Quando é formada essa corona radiata, significa que esse folículo, ele já não é nem mais primário, né? Faz tempo que ele não é primário, nem secundário, e ele se transformou em folículo maduro, que é o que é uma etapa super importante para, nesse momento quase que imediato, eu ter a ovulação. Então vejam que aqui eu tenho o antro, né, esse espaço, tenho aqui diversas células do folículo secundário, tem a formação da corona radiata. Esse ovócito aqui presente, né, que é praticamente já um óvulo, ele já está praticamente maduro, né? Lembrem-se então que o número total desses ovócitos formados desde lá do nascimento, aquelas ovogônias, ela chega a quase 2 milhões. E ainda durante a infância eu já tenho uma perda considerável, né? Ela já reduz aí para 40.000 ovogônias. Desses, em torno de 400 só é que vão se tornando ovócitos secundários, né? Poucos ou nenhum se torna um ovócito maduro, né? Então reduz muito o número. Na maturação desses ovócitos, que ocorre lá ao longo da puberdade, eles vão amadurecendo, né, ao longo da ovulação, mas sempre um número contável, né? São poucos ao longo de cada menstruação, até o ponto que, ó, desse número aqui de quando a pessoa nasceu, só reste quase nada, né? De 40.000, ele dura aí por volta de 40 a 45 anos. Após esse período, eu tenho um número muito reduzido, né? Tanto que chega um determinado momento que a mulher entra na menopausa, ela não menstrua mais, porque esse número de óvulos, ele reduziu a quase nada, né? Lembrando que o útero é o órgão anatômico que é responsável para a manutenção dessa gestação, né? Depois que esse óvulo ele é fecundado, ele tem várias características anatômicas super importantes para que isso aconteça, e inclusive ele é composto por um tecido que sofre sérias influências hormonais ao longo desse período de 28 dias, né? Então, dependendo aí do estímulo hormonal que ele sofre, ele pode sofrer uma descamação, que é quando a mulher menstrua, né? Nesse período da menstruação é quando os níveis de estrógeno, de LH e mesmo de progesterona, eles estão super baixos. Então, é um período destinado justamente para uma liberação desse tecido uterino que não foi utilizado, né? Porque não houve uma fecundação, né? Imediatamente após esse período é quando esses hormônios, né, principalmente o estrógeno e o LH, que é o luteinizante, eles começam a aumentar. Então, esse útero começa a se restabelecer. Quando chega ali por volta do 14º, 15º dia, vejam que é quando eu tenho o pico da liberação de estrógeno, né, que é correspondente à minha ovulação. E logo após esse período tem a queda do hormônio luteinizante, que corresponde também à queda da progesterona, e o início, né, do aumento do hormônio progesterona, que corresponde à fase secretiva, né, que é quando eu tenho a formação do corpo lúteo. Bom,
Nesse período, então, várias alterações podem ocorrer, né, tanto no útero da mulher, quanto também na maturação dessa ovogônia, desse ovócito, né, e também o transporte dele. Então, na ovulação é quando ele está já maduro, né, então aquele ovócito secundário, que é aquele meu óvulo maduro, ele é expelido, ele é jogado para fora do folículo ovariano, porque aquele folículo ficou maduro, e junto com ele vai o líquido folicular. Nesse período da ovulação, a própria extremidade da trompa uterina, né, daquela região localizada mais ou menos aqui nas extremidades superiores do útero, eles acabam tendo uma aderência maior, né? Então, ele apresenta lá a presença de fímbrias que acabam se aderindo a esses ovários recém-liberados. E essas fímbrias é que acabam expulsando esse ovócito para que ele passe pelo infundíbulo e vá ao encontro do possível espermatozoide, né? Em direção ao útero, para que ele desça da tuba uterina, né? O ideal é que esse encontro ele aconteça aí no meio do caminho, mas assim que ele é fecundado, que ele possa ser empurrado para baixo do útero, né? Senão a mulher acaba tendo uma gravidez tubária, que às vezes acontece. Bom, além disso tudo, para que ocorra a fecundação, né, eu conto com a movimentação dos espermatozoides, né? Lembrando que eles ficam localizados lá no epidídimo, né? Eles são expulsos pelo canal uretral no momento da ejaculação e o número deles é muito maior, né? Eu brinco que é uma galera de espermatozoides para às vezes um ou dois óvulos que acabam estando disponíveis, né? Às vezes um óvulo disponível naquele momento. Então, cerca de 200 a 600 milhões de espermatozoides, eles se depositam no colo, atravessam o canal cervical nadando e chegam lá nas trompas ao encontro desse óvulo maduro. Mas só por volta de 200 espermatozoides é que acabam tendo a chance, né, de chegar ali próximo do óvulo propriamente dito. Bom, quando eles são recém-ejaculados, né, nem sempre eles estão ali prontinhos, capazes para fecundar o ovócito. A gente sabe que existe aí um período que dura por volta de 7 horas, que é um período que a gente chama de capacitação, que é como se fosse assim, só os mais fortes vão vencer. Então, nesse momento, ele tem que nadar lá ao encontro ao óvulo na tuba uterina, né? Então, esse período todo, até ele encontrar, até ele ser capaz de perfurar a camada externa do folículo para poder induzir mesmo a fertilização, é um período de capacitação que pode chegar até às 7 horas. E eles são capacitados no útero ou na tuba uterina, né? E aí são então removidos as capas de glicoproteínas presentes lá no óvulo, né? Através, inclusive, de enzimas que são liberadas lá pela região acrossômica do espermatozoide. Então, é um processo super demorado, elaborado. Cabe ressaltar que quando o primeiro espermatozoide ele consegue fecundar esse óvulo, o próprio óvulo libera substâncias que impedem as próximas fertilizações, né? E tem enzimas que são liberadas para inibir outras fertilizações, senão seriam muitos espermatozoides para fertilizar um único coitadinho de um óvulo, né? Então, existe sim enzimas que são inibitórias, dessa forma a gente consegue manter essa formação do zigoto de uma maneira saudável e correta. Então, a gente sabe dessa maneira, né, que todo esse processo da embriologia é muito importante, é um estado muito complexo, né, mas que de fato ele alcança essa perfeição, né, é um processo que ocorre sempre muito pausado, né, com as etapas bem definidas, já que a gente sabe que esse desenvolvimento humano, ele é um processo contínuo, né, que se inicia desde a formação do ovócito lá no útero da mãe, até quando ele é amadurecido, fertilizado por um espermatozoide, e a partir daí
formam-se juntos, né, um zigoto e dá origem à vida, né? Então aqui eu encerro com vocês essa introdução sobre embriologia, né? Tem muito mais outros aspectos que vocês vão ainda conhecer em outras disciplinas, e aqui eu tenho apenas esse início, né, do estudo da embriologia. Então espero vocês até a nossa próxima aula. Até lá!